Bom dia, igreja. Tudo bem? Vocês estão bem? Vamos dar início a mais uma celebração. Hoje nós estamos aqui juntos para adorar o nome do nosso Deus, para celebrar. Hoje é um dia muito especial, a gente tem vários acontecimentos e vamos começar com a nossa adoração, amém? Se você quiser, se coloque de pé nessa manhã. Nós vamos começar com a leitura dos Salmos. Eu vou ler um versículo, a igreja lê o segundo, eu leio o terceiro, vocês leem o quarto e o quinto nós lemos todos juntos. Pode ser? Então tá bom. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. A igreja? Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o teu povo, rebanho do seu pastoreio. Todos juntos, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, igreja? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje juntos para adorar o teu nome, Deus, para declarar sobre a tua bondade, para declarar sobre o seu amor, que é infinito e está sobre nós, Jesus. Mesmo nós sendo falhos, nós sendo tão pecadores, o Senhor nos abraça, Pai, como um bom pastor. O Senhor vem a nós, Deus, e o Senhor declara o seu amor sobre nós. Por isso hoje nós queremos cantar com alegria, com gratidão, como seu povo que te adora e que reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Esse é o nosso desejo nessa manhã, que o Senhor receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Sonda o meu interior e conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós,
A Ele todo dom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo dom e toda voz cantem glória. A Ele, todo som de todos nós. A Ele todo dom e toda voz cantem glória. 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 Erguemos nossas mãos ao alto hoje e declaramos a Tua grandeza, Jesus. Declaramos a nossa confiança em Teu amor que está sobre nós. O Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Cantamos juntos. Ajuda contra o inimigo.
Tu és grande, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és grande, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo. Obrigado, Jesus, porque podemos nos achegar a Ti. Obrigado porque o Senhor está de braços abertos, Senhor, para nos receber. Nós podemos dizer que somos filhos Teus, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, Deus, e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado pelo Teu sangue, Senhor, aquela cruz que nos salvou, nos tirou do império das trevas, Deus, e nos trouxe para o Teu reino de maravilhosa luz, Deus. Obrigado pela Tua bondade, Jesus. Obrigado pela Tua soberania, porque podemos confiar no Senhor independente das tribulações. Sabemos que só o Senhor é santo, só o Senhor é grande. Vamos cantar isso juntos? Queremos.
nós nos prostramos diante do Senhor e nos encontramos na Tua presença, porque o véu foi rasgado e já não há nada que nos separe do Teu amor, já não há nada que nos afaste da Tua presença, já não há nada que nos mantenha distantes, porque o véu foi rasgado, o sacrifício consumado, e naquela cruz o sangue escorreu, e no último suspiro do Senhor, Ele disse: está consumado. Aleluia! Mas nessa cruz o Senhor não permaneceu, no túmulo o Senhor não permaneceu, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina, e diante do Senhor nos prostramos e nos rendemos e te adoramos. Aleluia, aleluia, Senhor. Estarei seguro, pois sei me amar. Eu sei me amar. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, esse Senhor que nos ama. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Amém, amém. Antes de você se assentar, dê um abraço em quem está do seu lado aí, pergunta o nome, fala boas-vindas aí. Bom dia, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco, nós estamos muito felizes. Hoje é um dia muito especial para nós. Hoje nós teremos aqui a apresentação das crianças. E hoje é um dia de festa, isso significa que é um dia de festa. Hoje a igreja está cheia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos muito felizes que você está aqui. E nós queremos te dar um presente. Então, ao final da celebração, passa ali no nosso espaço Conexão. Fala o seu nome, bate um papo com a gente, receba uma oração e receba também um presente da nossa igreja para mostrar o quanto você é especial e o quanto nós queremos caminhar com você. Nessa dinâmica, então, da apresentação das crianças, hoje nós teremos esse momento aqui super especial. Nós somos uma igreja batista, nós não batizamos as crianças, porque cremos que o batismo é posterior a uma declaração de fé. A dizer que sim, eu entrego a minha vida para Cristo, eu me reconheço com a morte e a ressurreição dele e decido então viver uma vida entregue a ele. Mas nós, como igreja, oramos pelas nossas crianças. Nós as apresentamos para a igreja e como igreja assumimos o compromisso de caminharmos juntos e em oração pela família e pela criança. E nessa manhã nós vamos apresentar aqui 7 crianças para a igreja. E eu quero chamar aqui, quero que vocês recebam com muito carinho cada uma dessas crianças. Primeiro, queria chamar
a Maria Isabel e a Helena, filha do Daniel e da Paula, filhas do Daniel e da Paula. Daniel e a Paula, que são uma bênção para nós aqui. Quero chamar também o Gustavo, filho do Lucas e da Marina. Ei, que beleza, que beleza. Chamar também, que beleza. Falei, né? Também vocês estão vendo, eu falei no primeiro culto que em homenagem às crianças eu estou falando que nem um adolescente, né? Quero chamar também o Davi, filho do Gabriel e da Bruna, o Davizinho. Ei, que beleza. Muito bom. Tem torcida. O Conrado, filho do Diego e da Bárbara. E o Valentim, filho do Juliano e da Evelyn. Vem. Amém. Amém. Que tempo especial, gente. Sejam bem-vindos. Antes da gente orar por essas crianças, há um trecho, no livro de Provérbios, há um verso, capítulo 22, verso 6, que diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. E muitas vezes nós olhamos para esse trecho como uma promessa, ou como uma relação de causa e efeito, mas muito mais do que isso, eu creio que nós precisamos olhar para esse trecho como um convite. É um convite para nós caminharmos nesse caminho. E como pais, o nosso objetivo não é apenas ficar como placas de trânsito que apontam o caminho que o carro deve andar, mas é exatamente ouvirmos esse convite primeiro nós e caminharmos nesse caminho com os nossos filhos. Mais do que apontar o caminho à distância, é dar a mão para os nossos filhos e caminhar no caminho com eles, para que quando eles tropeçarem, para que quando houver uma pedra no caminho, nós possamos dar as mãos e erguê-los nesse caminho. Nós possamos ajudá-los a olhar para frente e, caminhando nesse caminho, que eles possam olhar para nós, para que aprendam conosco nesse caminho, até o dia em que então caminharão sozinhos por ele. Na verdade eu falo caminhar sozinho, mas nesse caminho nós não caminhamos sozinhos, esse caminho tem nome. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O autor aos Hebreus diz que por meio do corpo de Cristo, o véu rasgado que cantamos aqui hoje, ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. E esse é o caminho que nós somos chamados a caminhar com os nossos filhos. Esse é o caminho que nós queremos que eles caminhem até o dia em que eles se encontrem com Cristo pessoalmente. Nós queremos, como igreja, caminhar juntos nesse caminho, porque como pai, eu sei que é difícil. Às vezes o nosso joelho fica enfraquecido nesse caminho, às vezes a gente mesmo tropeça, a gente encontra desafios para continuar. Mas como eu disse, esse não é um caminho que a gente caminha sozinho. Esse não é um caminho que se caminha de forma solitária e independente. Nesse caminho nós caminhamos como um corpo, como uma família. Nesse caminho nós caminhamos juntos, como vocês caminham como uma família, guiando os filhos de vocês nesse caminho. Nós, como igreja, queremos ser essa família que caminha junto. E quando os joelhos fraquejarem, quando a gente tropeçar, dar as mãos para vocês e continuarmos caminhando até Cristo Jesus, mantendo os olhos fixos nele. É verdade. Mantendo os olhos fixos nele. Mas nesse caminho nós não caminhamos sozinhos apenas porque temos um corpo, uma família, mas porque o próprio Senhor está nesse caminho conosco. Nós queremos orar agora, eu quero te convidar a se colocar de pé. Fique de pé. Estenda a sua mão para essas famílias, para essas crianças. Nós oraremos agora por elas, para que o próprio Senhor as fortaleça nesse caminho. Para que as pernas delas, os pezinhos delas, e não apenas das crianças, mas das famílias, sejam fortalecidos, sustentados no caminho de Cristo. Vamos orar? Abra sua boca, abençoe essas crianças, fale com o Senhor, declare as bênçãos do Senhor na vida dessas crianças. Vamos orar. Oh Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o caminho. E obrigado porque, sendo esse caminho, o Senhor nos convida para caminhar nele, com o Senhor e com o seu corpo. E o Senhor nos abençoa e nos apresenta uma nova vida nesse caminho. E é isso que nós queremos como igreja, Pai, declarar e convidar e abençoar essas crianças, para que conheçam o seu caminho e para que conheçam o Senhor do caminho.
para que conheçam o Cristo, que é o caminho para a vida e vida verdadeira. E nesse sentido, Pai, como igreja, nós abençoamos essas crianças, Pai. Nós oramos pelo Gustavo, Pai, que o Senhor abençoe o Gustavo em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pela Helena, nós oramos, Pai, pela Maria Isabel. Nós clamamos pela sua presença na vida deles. Nós oramos pelo Davi, Pai. Nós oramos para que os olhos deles se abram para Ti, desde cedo ele te conheça. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pelo Conrado, Pai. Oramos pelo Valentim. Que em nome de Jesus, Pai, eles te conheçam e possam ter os seus pés firmes nesse caminho e conhecer a verdadeira vida que há no Senhor. Abençoa os pais. Encha essas famílias com a Tua presença. É isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém. Amém. Contem conosco. Nós somos uma família para caminhar juntos nesse caminho. Vocês são muito amados aqui na igreja. A Tainá, nossa líder do Ministério Infantil, tem um presente para cada um de vocês. Vocês podem, ao descer lá, pegar esse presente com a Tainá. Tainá está doida para receber as crianças lá no Ministério Infantil depois dos 2 anos. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Você pode se sentar. Você acha? É bom. Amém. Parabéns a todas as famílias, aos pais, mães, vovôs e vovós que devem estar babando aí também. Que alegria, né? Sejam todos bem-vindos, queridos, à Igreja Batista Vértice. Se você nos visita hoje, por ocasião aí da apresentação dos bebês, é uma alegria tê-lo com a gente. A nossa expectativa é de que você se sinta em casa entre nós. Queremos ser essa família mesmo que caminha junta no caminho de Jesus. Então, fique à vontade para vir mais vezes, para nos conhecer, passar ali ao lado do café, onde nossos voluntários do acolhimento ao final estarão à sua disposição para conversar, tirar dúvidas, te dar um presente também, se é a sua primeira vez aqui, como uma forma de dizer que você é muito, muito bem-vindo aqui entre nós, tá bom? Nas nossas celebrações, nós separamos um tempo para praticar generosidade, para crescer em generosidade. Entendemos que o caminho de Jesus nos leva a isso. Em resposta a quem Ele é e ao que Ele faz por nós, nós queremos viver um estilo de vida que não tem a ver apenas conosco, com as nossas ambições, com os nossos desejos, mas que tem a ver com o reino dEle, a sua justiça, como uma prioridade na nossa vida. E isso nos move na direção de repartir, de compartilhar aquilo que nós temos, inclusive os nossos recursos. Então, por isso, nós oramos, todos os domingos oramos juntos, e eu queria te convidar a orar conosco essa oração que vai ser projetada aí. Se você nos visita, fique à vontade para talvez só ouvir, refletir sobre isso, quem sabe numa próxima oportunidade, orar com a gente. Mas se você já é de casa, convido você a orar comigo essas palavras. Vamos lá? Diz assim: Pai Santo, tudo o que tenho e sou vem de Ti e pertence a Ti. Minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Gastá-la toda comigo mesmo e não me dispor a ofertar sacrificialmente é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados, que resistem à ilusão das riquezas que sufocam a palavra, cujos corações estão em teu reino e não nos sistemas deste mundo. Decido crescer em generosidade até que não haja nenhum necessitado entre nós. Decido ser confiável em relação a algo pequeno como dinheiro, a fim de que possas me confiar as verdadeiras riquezas. Acima de tudo, decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a Ti é a alegria dos Teus filhos e filhas. Amém. Queridos, tem sido realmente a nossa alegria ver aquilo que Deus pode fazer por meio de pessoas dispostas a trilharem o seu caminho. E nossa igreja tem uma história ainda muito curta, são um pouco mais de 2 anos e meio agora, desde a nossa primeira reunião numa churrasqueira lá no Jardim Botânico, na casa do Genésio da Albinha, meus sogros.
E em tão pouco tempo, quantas coisas Deus fez, quantas coisas Deus tem feito. E sabe, é Ele que faz. Nada do que a gente tem vivido aqui, o crescimento que a igreja experimentou, são quase hoje 1.000 pessoas aqui por domingo, em média, sendo servidas. Isso inclui muitas e muitas famílias sendo abençoadas, ensinadas no caminho de Jesus, casamentos sendo tratados e restaurados, crianças, adolescentes, jovens sendo ensinados no caminho de Cristo, tantas e tantas histórias de salvação, de batismos. Tudo isso é só o Senhor que faz. Mas sabe de uma coisa? Ele nos dá o privilégio de cooperar, de participar, de poder ver o agir dele mais de perto, por meio da nossa disponibilidade. Quando nós servimos, quando nós participamos, quando nós vivemos em comunidade, também quando nós ofertamos. Então você é convidado, você tem essa oportunidade de fazer isso aqui, de entregar dízimos, ofertas, a sua contribuição. E nós encorajamos que você faça isso com regularidade, porque isso é um privilégio, é a nossa alegria, sermos generosos como o nosso Mestre, como o nosso Salvador. E assim vermos de perto, mais de perto, aquilo que Ele pode fazer por meio de pessoas falhas, comuns, simples como nós. Amém? Então, fique à vontade, se você puder e quiser fazer a sua oferta. Nós temos grandes desafios pela frente, falaremos deles muito em breve. Grandes desafios nos esperam. Precisamos crescer em generosidade, que o Senhor nos ajude nesse caminho. Amém? Nessa manhã nós estamos agora na terceira semana, no terceiro domingo, de uma série de mensagens que vai até o domingo que vem, chamada O Deus do Deserto. Obrigado, gente. Quando vem um banquinho junto com a mesa, você percebe que a idade está chegando, certo? Então é o meu caso. Para quem não sabe, eu compartilhei isso com os membros da igreja ao longo da semana. Eu estou vindo de 8 dias agora de uma crise terrível de hérnia de disco, com uma compressão aqui do ciático. Foi uma semana em que eu não dormi muito e, na verdade, fiz muito pouca coisa assim, ao longo dessa semana. Mas o Senhor tem sido bom. Fiz um procedimento no hospital na quinta-feira que trouxe bastante alívio, sendo acompanhado por uma excelente fisioterapeuta aqui da nossa igreja, que tem também feito um milagre desde ontem, me tratando. Agora mesmo eu estava ali embaixo, entre um culto e outro, com ela fazendo uma liberação aqui na minha perna para eu conseguir encarar mais um culto agora. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu estou me sentindo melhor. Mas ao longo desses dias, Deus também permitiu que eu experimentasse um pouquinho daquilo que nós temos aprendido nesse mês, né? Um tempo sobre deserto, sobre como lidar com tempos difíceis, dor, sofrimento, limitações. É claro, uma dor na coluna e no ciático, por mais incômoda que seja, não se compara a alguns dos outros desertos terríveis que todos nós encaramos ou teremos de encarar em algum momento da nossa vida. Mas, ao longo desse mês, o que nós temos aprendido é que, embora o deserto seja um lugar extremamente desafiador, Jesus é o Deus do deserto. Jesus é o Deus do deserto. Nós não estamos sozinhos quando passamos pelo deserto, porque Ele passa pelo deserto conosco. E porque Ele é o Deus do deserto, como nós aprendemos 2 semanas atrás na história de Moisés, nós vimos também semana passada a partir da história de um outro homem impressionante na Bíblia chamado Elias, que Jesus é a resposta ao clamor do deserto. No deserto nós clamamos, no deserto nós, muitas vezes até desesperados, pedimos por socorro. E Deus se manifesta no deserto. Deus responde ao clamor do deserto. E a gente vai seguir nessa jornada pelo deserto, porque o deserto tem um papel fundamental na formação espiritual no caminho de Jesus. O deserto é indispensável se nós queremos ser formados à semelhança de Jesus, e na verdade ele é inevitável também. E nós vamos ver com mais um personagem bíblico muito significativo, o último dessa nossa jornada no Antigo Testamento. Semana que vem fechamos essa série com Jesus, olhando para a vida de Jesus e para o papel que o deserto tem na vida de Jesus. Mas hoje a gente vai falar sobre Davi. Davi é um personagem que, mesmo que você não seja tão familiarizado com a história bíblica e com os detalhes da história dele, hoje a gente vai ver um panorama da história dele, você certamente já ouviu falar ainda que, bem assim por cima, né, daquele jovem rapaz que derrotou um gigante, né, chamado Golias. Essa é só uma das cenas impressionantes que Davi vive. Mas a gente vai aprender com ele que no deserto nós somos profundamente formados. No deserto nós somos profundamente formados. O deserto tem um papel
indispensável, essencial na nossa jornada de formação espiritual. Na nossa igreja, nós escolhemos ter como ênfase única, desde o início, o processo de formação espiritual. Então, tudo aqui na Vértice, se você ainda não nos conhece, você vai reparar isso com o tempo, tudo gira em torno disso. Tudo que nós propomos, nosso funcionamento em comunidades ao longo da semana, toda a nossa trilha de ingresso de novos membros e de engajamento em comunidades, ministérios, todas as pregações e séries de mensagens, tudo diz respeito a como é que nós somos formados à semelhança de Jesus. E outras igrejas têm outras ênfases, isso não é uma questão de certo ou errado, desde que sejam bíblicas, está tudo certo. A questão é que nós entendemos que não há uma prioridade maior do que essa naquilo que Jesus concede à igreja como vocação. Ele disse, vocês vão formar discípulos. Formar discípulos. E é isso que significa ser um discípulo bem formado, um discípulo que se parece com o seu mestre. E o deserto cumpre, e a gente vai ver isso na vida de Davi, um papel fundamental para essa formação ter a profundidade que precisa ter, capaz de nos sustentar nessa jornada de crescimento. O deserto foi um companheiro muito presente na vida de Davi. E esse homem, ele é um homem extraordinário por várias razões, mas ele ficou marcado na história de uma maneira muito peculiar, porque ele é descrito pelo próprio Deus de uma maneira impressionante, que eu imagino que você e eu também gostaríamos de ser descritos assim por Deus. Olha só o que Deus diz a respeito de Davi, quando o profeta Samuel vai anunciar a Saul, que era o rei de Israel até então, o primeiro rei da história de Israel, que ele havia sido rejeitado por Deus e que um novo homem vai sucedê-lo no trono. Esse homem seria, então, Davi. Nessa cena, olha o que Deus diz por meio do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas agora, falando com Saul, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus, falando por meio do profeta Samuel com Saul, ele disse, você não vai permanecer no trono, um outro homem vai assumir. Por quê? Porque Deus procurou um homem segundo o seu coração. Será que existe alguma descrição melhor do que essa para falar a respeito de alguém que anda com Deus? Um homem segundo o coração do próprio Deus. Impressionante, né? Mas a história de Davi, até por isso, se torna ainda mais curiosa, porque se você conhece um pouco da história dele, você sabe que, de fato, ele é um homem extraordinário. Ele é um homem de grandes vitórias militares. Ele é um homem que, com uma funda e algumas pedras, derrotou o maior guerreiro dos filisteus, um homem gigante e poderoso chamado Golias. Ele é o homem que se torna o maior rei da história de Israel e leva Israel a um status que nunca havia tido antes, de prosperidade, paz. Ele é um homem que, além de tudo isso, desfrutava de um tipo de relacionamento muito íntimo com Deus, de fato, a ponto de ter composto mais de 70 salmos, que estão registrados no livro de Salmos, o cancioneiro, o livro de oração do povo hebreu. Ao mesmo tempo, e essa é a parte paradoxal da história, esse também é o homem que, estando no palácio, cobiçou a mulher do seu vizinho, que era integrante do seu exército e estava fora de casa na batalha, lutando em favor de Davi e de Israel. E para esconder o seu pecado de adultério, que levou inclusive essa mulher chamada Batseba a uma gestação, mandou matar Urias, o seu marido, esse homem que estava na batalha. Mandou colocá-lo na linha de frente para que ele fosse morto. Esse é um homem que permaneceu escondendo esse pecado o quanto pôde, até ser confrontado por um profeta, provavelmente quase um ano depois de tudo ter acontecido, quando a criança já havia nascido, inclusive, para finalmente se arrepender. Ainda assim, esse homem é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Talvez você diga, mas isso foi antes, certo? A palavra de Deus, por meio de Samuel, de que ele era um homem segundo o coração de Deus, foi antes de tudo isso acontecer. Foi antes, inclusive, dele ser rei. Esse homem deixou de ser, certamente, um homem segundo o coração de Deus depois do que ele fez. Não é possível, né? Mas veja que curioso, no livro de Atos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, citando Davi, cita este verso para dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Séculos depois da sua morte,
Mesmo depois já de Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado, ido aos céus, Davi é citado como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque esse testemunho permanece. E preste atenção nisso. Uma vida profundamente formada não significa uma vida moralmente perfeita. A gente pensa que é isso, né? Alguém que foi realmente formado no caminho de Jesus é alguém que não erra, é alguém que não peca mais, é alguém incapaz de cometer alguma coisa moralmente, eticamente errada, de desobedecer ao Senhor. Mas não é isso. Uma vida profundamente formada não significa uma vida moralmente perfeita, mas uma vida totalmente rendida. Totalmente rendida. E essa rendição na história de Davi sempre acontece no deserto. E eu suspeito que na minha vida e na sua também. Que a gente precise passar pelo deserto para aprender a viver nessa constante e plena rendição ao Senhor. Mark Sayers, um teólogo australiano, diz assim: sem Deus, os desertos, tanto literal como figurativamente, são lugares terríveis. E australiano entende de deserto, boa parte do país é deserto. Com Deus, porém, eles se tornam ferramentas nas mãos do nosso Salvador, escolas de crescimento espiritual. O deserto sem Deus, queridos, é o pior lugar para se estar. A perspectiva de sobrevivência é mínima. Mas com Deus, o deserto é uma escola. Com Deus, o deserto é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Hoje a gente vai fazer um voo panorâmico por alguns dos principais episódios da vida de Davi. A gente vai destacar trechos de salmos que Davi escreveu em cada um desses episódios. E a ideia é a gente perceber essa jornada de formação desse homem. Como é que esse homem, segundo o coração de Deus, se formou, e se formou principalmente por meio do deserto. Porque Deus nos leva ao deserto para nos transformar. E eu preciso ser transformado, e eu imagino que você reconheça que também precisa, ou não? Amém? Precisamos ser transformados? Isso vai nos levar ao deserto. Isso vai nos levar ao deserto. Veja, Davi é um homem que cresceu no campo. A primeira função dele, ainda na casa do seu pai Jessé, era ser pastor das ovelhas do seu pai. Davi era o filho mais novo de um total de 8. Então, ele era o 8º filho de Jessé e o menor de todos eles. E como pastor de ovelhas, ele foi formado num ambiente de silêncio e solitude. Porque ele vivia geralmente no campo, afastado dos irmãos e da família, passando tempo com as ovelhas, que não são lá tão falantes assim, né? Então ele ficava geralmente em silêncio mesmo, e foi formado nesse ambiente. Tanto ele vive nesse ambiente de silêncio e solitude, que provavelmente no evento mais significativo da história da sua família até aquele momento, ele não está. Que é quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, seu pai, enviado pelo próprio Deus, para ungir o futuro rei de Israel. Deus diz: o próximo rei de Israel, que vai substituir Saul, está lá na casa de Jessé. Imagina o evento: o profeta mais importante do território de Israel vai visitar a sua casa e o seu pai nem te chama. Davi é o único que está no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Os outros 7 irmãos, certamente aos olhos dos pais, os únicos candidatos possíveis para a vaga, né? Eles estão em casa, alinhados, certamente bem vestidos, cheirosos, arrumados à mesa, uma boa refeição servida para Samuel. Davi nem está lá, Davi está no campo sozinho. E, claro, Deus ali deixa claro que era Davi que ele havia escolhido, mandam chamar ele lá e ele é ungido por Samuel. Deus deixa claro que a vida de Davi, a partir daquele momento, será formada numa caminhada com ele, ainda mais profunda, a partir daquele lugar onde ele já estava, de silêncio e solitude. Foi provavelmente nesse lugar que Davi desenvolveu suas habilidades como poeta e músico. Ele era um grande compositor, ele, como eu falei, compôs a maior parte dos salmos que estão na Bíblia, das canções que Israel cantava e orava. Ele aprendeu a tocar harpa. O segundo emprego dele foi como harpista na corte de Saul, porque ele demora muito tempo, desde a unção até realmente assumir o trono. E ele passa por várias fases, a gente vai ver rapidamente isso hoje, até chegar lá. Mas ele vai trabalhar na corte de Saul, porque Saul tinha uma luta espiritual muito profunda e se sentia muito mal e oprimido. E quando Davi tocava a harpa para ele, ele melhorava.
esse espírito maligno saía de perto e parava de oprimi-lo. Então Davi tem essa característica artística, musical, poética, que certamente vem desse lugar de reflexão da solitude do deserto, do campo. O pastor Rich Villodas, que escreveu um livro exatamente com esse título, Uma Vida Profundamente Formada, que eu recomendo muito que você leia, já existe em português. Ele diz assim: as músicas que ele escrevia e tocava fluíam de um contexto de um ritmo monástico. Claro, os monastérios surgem muito depois disso. Davi não era um monge, mas ele está dizendo que o tipo de vida que Davi vivia era similar à de um monge, de alguém que vive retirado, de alguém que vive no silêncio. Olha só, Davi escreveu salmos sobre aquietar a sua alma, fazer sua alma esperar em silêncio, se aquietar e saber que Deus é Deus. Salmos é o livro de oração da Bíblia, e ele emerge das profundezas da contemplação e da reflexão. E o ambiente propício para isso é o deserto. O ambiente propício para isso, aí não pense só no deserto literal, ok? Areia e pedras, mas esse lugar de solitude, esse lugar para onde nós nos retiramos para estar a sós com Deus. É nesse lugar que Davi vive boa parte do seu tempo. E de novo, o Mark Sayers, ele diz assim: o deserto é um intenso processo de crescimento espiritual, no qual Deus busca e forma pessoas, olha só, segundo o coração dele. Pessoas como Davi, certo? Deus busca e forma, essas pessoas não vêm prontas. Esse coração, segundo o coração de Deus, não nasce pronto em alguns poucos escolhidos, mas ele é formado em nós. Pessoas que querem o que ele quer, que desejam ser moldadas por ele, separadas para os propósitos dele. É o testemunho de Paulo lá em Atos sobre Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, e depois Paulo diz assim: ele morreu, mas ele cumpriu o seu propósito naquela geração. Eu quero ser alguém assim. Você quer também? Eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja assim, amém? Uma igreja separada por Deus para cumprir os propósitos de Deus nesta geração. Uma igreja que ame o que Deus ama, uma igreja que tem um coração parecido com o dele. Exatamente como foi Davi, e para isso precisamos passar pelo deserto. Hoje nós vamos compor uma música com Davi. Eu não sou compositor, já vou avisar logo, então eu não vou cantá-la, tá bom? A gente vai ficar só com a letra. Mas a gente vai compor uma música com esse maior compositor, talvez, da história. Nós vamos compor a Canção do Deserto. Como é que ela vai funcionar? Toda música tem estrofes e toda música tem um refrão, tudo bem? Então, nós vamos caminhar por partes de alguns salmos, trechos de alguns salmos escritos por Davi em períodos cruciais da sua vida, que revelam esse processo de formação desse coração segundo o coração de Deus. E aí a gente vai compondo as estrofes e o refrão dessa nossa Canção do Deserto. A gente vai ver o que Davi canta no deserto. E para isso eu quero dar um bem rápido panorama da vida dele, só para você se situar ou se lembrar. A gente fez esse mapa aí, não precisa ficar tão apegado aos detalhes dele, mas ficou bem legal, foi a Bia que fez, obrigado, Bia. E olha só, o resumo da vida de Davi. Davi começa sua vida como um pastor, ele vive a experiência do deserto, no campo, isolado, retirado, até que ele é ungido por Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, como futuro rei de Israel. Ele não se torna rei imediatamente, certo? Ele continua cuidando das ovelhas do pai, mas ele vai um dia visitar os seus irmãos que estão na batalha de Israel com os filisteus, e ele tem aquele episódio marcante de enfrentar Golias, se voluntariar e vencer o gigante Golias, e a partir dali a vida dele muda. Ele já tinha um contato com Saul como, de novo, músico na sua corte, ele ia lá de vez em quando e tocava harpa para aliviar o sofrimento de Saul, mas agora ele consegue um emprego no exército. Ele é um dos comandantes militares em Israel e ele sai com batalhões para expedições militares em nome de Saul, em nome de Israel. Agora ele mora no palácio. Só que isso desperta o ciúme do rei. Saul começa a reparar que o povo de Israel tem o seu coração apegado a Davi, começa a admirá-lo, começa a cantar sobre as suas vitórias e conquistas militares. Ele é agora um herói de guerra de Israel. E Saul, enciumado, decide matá-lo. Ele considera Davi um traidor. E Davi precisa então fugir. E Davi foge para onde?
para o deserto. No deserto, ele começa a se esconder num lugar, no outro, ele vai pedir a ajuda de um sacerdote chamado Aimeleque. Nesse lugar, ele recebe alimento de Aimeleque, ele recebe uma espada, que era justamente a espada de Golias, a quem ele havia matado, e um homem está lá nesse dia oferecendo sacrifícios, e esse homem é um funcionário de Saul, chamado Doeg. Ele era o pastor de ovelhas de Saul. Olha a ironia. E esse homem, vendo que Davi encontrou refúgio e abrigo com esse sacerdote, vai lá contar para Saul, e Saul agora move ainda mais esforços e homens e exército para caçar Davi. Davi acaba se escondendo numa caverna, caverna de Adulão. Muitas pessoas que estavam endividadas e com problemas em Israel vão procurá-lo lá. Ele acaba virando o líder de uns 400 homens. Começa esse movimento que podia ser revolucionário, né, e miliciano, mas ele decide não se rebelar e atentar contra o rei para tomar o trono à força. Ele se submete a essa perseguição. Mas, finalmente, em algum momento, Saul morre, seus filhos morrem em batalha, e Davi finalmente se torna o rei de Israel, aclamado por todo o povo. Agora ele está no palácio, mas é exatamente nesse tempo em que ele não está mais no deserto que acontece o pior momento da sua vida. No palácio, ele comete o seu adultério, o homicídio, e ele vê a sua família entrar num processo terrível de autodestruição. Um dos seus filhos estupra sua meia-irmã, o outro irmão mata esse irmão pelo que ele havia feito e foge para não ser morto. Esse homem se chama Absalão, um dos filhos de Davi. Quando ele decide retornar a Jerusalém, ele decide que ele é que deve ser o rei e não mais o seu pai, que agora já está meio velho. E ele começa um movimento de usurpação do trono que faz com que Davi tenha de fugir de Jerusalém, fugir do palácio com uma comitiva em direção aonde? Ao deserto. E é depois dessa fuga que Davi finalmente tem descanso, porque Absalão acaba sendo morto e Davi retorna ao palácio e ele termina sua vida no palácio como rei, mas com um fim de vida extremamente difícil e com a sua família despedaçada. Repare, há um movimento de Davi de ida e volta ao deserto, percebe, ao longo de sua vida. E isso certamente é significativo no processo de formação desse homem segundo o coração de Deus, que embora veja no fim da sua vida consequências terríveis decorrentes dos seus pecados e dos seus erros afligindo a sua família, ele é restaurado, ele vê as promessas de Deus sendo reafirmadas para ele e para sua descendência, e ele vê o seu filho Salomão, filho tido com Batseba, sendo o novo rei, aquele que constrói o templo e leva Israel à sua glória. Como isso é possível? Numa história de tantas contradições, de tantas confusões, de tantos erros, um homem ser formado segundo o coração de Deus em meio a tudo isso. A primeira estrofe da nossa canção vai vir do salmo mais conhecido que Davi escreveu, o Salmo 23. A gente não sabe exatamente quando esse salmo foi escrito, mas ele descreve muito bem esse primeiro período da vida de Davi, quando ele é um homem do campo e um pastor de ovelhas. Você sabe, você conhece provavelmente pelo menos um trecho desse salmo, e o tema desse salmo é o cuidado de Deus conosco, o cuidado de Deus comigo. Davi estava experimentando no deserto essa experiência de solitude, no campo, cuidando das suas ovelhas, e o pastor Rich Villodas descreve esse período da vida de Davi assim: Davi foi um homem de contemplação e silêncio. A vida de Davi enquanto jovem foi uma vida de quietude. É claro, foram anos também marcados por pastoreio, composição de músicas e lutas contra gigantes, leões e ursos. Então, assim, não era também essa vida tão tranquila, né? Mas, mesmo na imprevisibilidade da sua vida, ele guardava sua quietude para priorizar a presença de Deus. E sobre o que Davi canta nesse período? Cuidando de ovelhas, de vez em quando enfrentando um leão ou urso que quer comer uma das ovelhas, mas passando muito e muito tempo em silêncio e a sós com Deus. Sobre o que ele canta? Davi canta sobre como Deus cuida dele. O Senhor é o meu pastor. O meu pastor me sustenta, ele não me deixa faltar nada, ele me leva para as águas tranquilas, para os pastos verdes. O meu pastor me unge, ele unge a minha cabeça com óleo. Talvez ele já tivesse aqui sido ungido por Samuel,
E ele está refletindo sobre o significado disso no meio de tanta gente, eu sendo o menor da casa do meu pai, não sendo nem chamado para o almoço. Ele me escolheu, ele olhou para mim, ele me vê, ele se importa comigo. O meu pastor me protege. E ainda que eu ande por vales de sombra de morte, eu não preciso ter medo porque ele está comigo. O meu pastor me protege, inclusive, das ameaças dos meus inimigos. Mal sabia ele, talvez a essa altura, quantas ameaças de inimigos ele ainda sofreria. Mas o pastor dele prepara uma mesa farta na presença dos adversários. É sobre isso que Davi canta. Ele canta sobre um pastor que é bom e misericordioso, porque a sua bondade e a sua misericórdia certamente o seguirão todos os dias da sua vida. De alguma maneira, esse homem no campo, no silêncio, na solitude, cuidando de ovelhas, começava já a experimentar Deus assim, como esse bom pastor que cuida dele. Mas Davi não fica como pastor no campo para sempre. Como nós vimos, ele se torna o arpista no palácio de Saul, depois um herói de guerra de Israel e um dos comandantes do seu exército, e agora no palácio ele lida com o ciúme do rei. Ele precisa fugir de volta para o deserto. Lá, depois desse episódio com Aimeleque, desse homem chamado Doeg, que vê a ajuda que Davi recebe e vai contar para Saul, Saul está lá com Aimeleque, eu descobri o paradeiro dele. Davi vai se esconder nessa caverna, a caverna de Adulão, e ele começa essa fuga constante, escondendo-se até em território estrangeiro, em território de inimigo de Israel, para fugir da fúria de Saul. E no contexto em que ele está fugindo de Saul por causa da traição desse homem chamado Doeg, ele escreve o Salmo 52. Você pode olhar na sua Bíblia depois, no cabeçalho dela fala: quando Doeg contou para Saul onde Davi estava e tal, esse salmo foi composto. Foi por ocasião dessa denúncia. E aí o que um homem traído canta no deserto? Davi está escondido numa caverna, ele está refletindo sobre o que Doeg fez contra ele, o que Saul está fazendo contra ele, e ele vai cantar, ele vai orar. E o tema dele neste salmo é o contraste entre quem confia em Deus como seu refúgio, como ele estava buscando fazer, e quem confia em si mesmo, certamente pensando em Doeg. Doeg era o pastor das ovelhas de Saul. Doeg, muito provavelmente, ao dar a informação do paradeiro de Davi para Saul, deve ter recebido uma grande recompensa do rei, seja financeira ou de prestígio, de privilégio dentro do palácio. E é por isso que Davi diz o que ele diz. No Salmo 52, versos 7 e 8, ele nos chama a uma decisão. Em quem nós iremos confiar no deserto? No deserto nós ainda vamos continuar confiando nas nossas próprias forças, capacidades, recursos, contatos, ou nós vamos confiar no Senhor? Olha só, verso 7. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Esse é Doeg. Mas verso 8, mas essa é a minha escolha, eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. E eu não confio em mim ou na riqueza, eu confio no amor de Deus para todo sempre. Essa foi a escolha de Davi, um homem traído, um homem em fuga, um homem dentro de uma caverna com o exército do seu próprio país, de quem ele era um herói militar, tentando matá-lo. Mas a decisão dele é: eu confio no amor de Deus para sempre. Agora, traído e na sua condição de fugitivo, Davi firma sua confiança no Senhor. Mas sabe, gente, Davi é bem parecido com a gente. E embora essa fosse a decisão dele, é difícil permanecer nessa postura por muito tempo, não é verdade? E Davi tem o seu momento na caverna também de lamentar. Tem um outro salmo que ele compõe na caverna, é o Salmo 142. E o Salmo 142, o tema dele é lamento, desânimo e abatimento. Então, para você não se achar tão diferente de Davi assim, talvez você diga: no deserto esse negócio de confiar em Deus e tudo mais não está rolando para mim. No deserto eu estou só por enquanto lamentando, estou desanimado, estou abatido. Davi teve o seu momento, como eu tenho, como você tem. E esse salmo é marcado por lamento. Leia ele depois, a gente não tem tempo de ler os salmos inteiros aqui hoje. Mas esse salmo é marcado por essa angústia, por esse clamor angustiado. E ele confessa: Deus, eu estou abatido, meu coração está desanimado.
Mas há um ponto no meio do salmo, e esse ponto é crucial para nós, quando no verso 5 ele diz assim: eu clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Amém. Queridos, o deserto é o fim da terra dos viventes. Quase não tem vida lá. O último passo antes da morte é o deserto. O deserto é o que há de mais próximo de um lugar inóspito, de um lugar onde não se pode haver vida, onde não é possível haver vida, florescer vida. É um desafio encontrar vida no deserto. E quando Davi se vê naquela condição, ele reconhece: não sobrou nada. E talvez esse seja um dos maiores benefícios do deserto na minha vida e na sua também. Porque enquanto nós ainda temos recursos, enquanto ainda nós temos saúde, enquanto nós temos força, enquanto nós temos ideias, enquanto nós temos dinheiro, enquanto nós temos contatos, enquanto nós temos coisas, nós teimosamente nos apegamos a elas e fazemos delas o nosso refúgio. Mas Davi está dizendo: não sobrou nada, tu és tudo o que tenho, logo tu és o meu refúgio. Davi não tinha a quem recorrer mais. E Davi está lamentando, desanimado e abatido, mas ele precisa reconhecer: Senhor, eu só tenho a ti. E queridos, esse é um excelente lugar para se estar. O lugar em que nós finalmente admitimos: Deus é o meu refúgio, ainda que seja por falta de opção, eu me refugiarei nele. Ainda nesse período de fugitivo e de deserto, Davi compõe mais um salmo. E esse salmo a gente vai chamar de refrão da nossa música. Ele é o refrão, porque é ao tema dele que Davi vai sempre retornar ao longo da sua vida, como a gente vai ver até o fim. O refrão é isso, né? A gente vai seguindo na música, mas a gente volta para o refrão. Ele nos prende ao tema principal da canção. E a gente vai ver que o Salmo 57, embora seja um salmo do deserto, não é um salmo de lamento. Por quê, queridos? Porque o lamento na nossa vida é uma estrofe. Mas ele não é o refrão da canção do deserto. Quando a gente passa pelo deserto, a gente precisa passar pelo lamento. Mas a gente não fica nele para sempre. Ele não é o refrão. Ele é só uma estrofe. A música segue, pela graça de Deus. Olha qual é o refrão. Vamos para o Salmo 57. O tema do Salmo 57 é Deus como o refúgio de Davi, como uma sombra. E, gente, que analogia boa essa, né? Se você está no deserto, qual é o seu refúgio? A sombra, qualquer sombra. Encontrar sombra no meio do deserto é o que você mais anseia. E Davi encontra em Deus uma sombra. Mas não é só isso. Ele canta sobre uma salvação que Deus envia do céu. Uma salvação que Deus envia do céu. Olha só, alguns trechos do Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus, veja, ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. E Davi nos ensina, queridos, que o homem, segundo o coração de Deus, não é um homem perfeito e inabalável, longe disso. Mas ele é um homem que aprendeu, em meio às provações do deserto, a firmar seu coração no Senhor. Olha só o verso 7. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. E eu cantarei ao som de instrumentos. O que é necessário para, no meio de um deserto, dentro de uma caverna, com o exército do seu país inteiro querendo te matar, você poder declarar: o meu coração está firme? 2 vezes. Meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme. Dizer que você vai cantar no deserto. O que alguém precisa experimentar para poder cantar isso?
num momento como esse? Que tipo de vida é necessária de ser vivida para que a gente seja formado a esse ponto? Davi continua e ele reconhece que essa salvação que desce do céu enche toda a terra da glória de Deus. No verso 5, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e sobre toda a terra esteja a tua glória. E no verso 10, ele diz, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Você percebeu um movimento aqui? Olha que coisa extraordinária. Ele fala, Deus envia salvação dos céus, depois ele usa o mesmo verbo enviar para falar que Deus envia amor e fidelidade, depois ele diz que essa glória de Deus enche a terra, e depois ele diz que o amor e a fidelidade que Deus enviou alcançam os céus. Gente, a Bíblia é extraordinária. Deus enviando salvação do céu para a terra em forma de amor e fidelidade. A glória de Deus enchendo a terra e depois esse amor e a fidelidade voltando para o céu. Está ficando fácil, né? Está ficando fácil de ver as conexões. Daqui a pouco elas vão ficar ainda mais claras. Mas isso é maravilhoso. E essa é a tônica, esse é o refrão da vida de Davi, esse é o refrão da canção do deserto. É para ele que ele vai voltar sempre e sempre, porque ele ainda vai enfrentar períodos de deserto terríveis na sua vida. Mas agora Davi se torna rei. Saul e seus filhos morreram, Davi volta para o palácio, acabou a perseguição, finalmente paz, prosperidade. A gente começa o segundo livro de Samuel com essa cena. Davi está finalmente seguro, e a promessa e a unção finalmente se cumpriram na sua vida. Agora o final é feliz, certo? Agora é só desfrutar até o fim. Deveria ser. Mas o momento mais trágico está para vir ainda. 2 Samuel capítulo 11. Olha só o que acontece. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Parece uma frase meio irrelevante, né? Só uma observação. O rei, ele precisa ir para a guerra, ele pode ficar. Mas repare, o texto começa dizendo, essa era a época em que os reis faziam o quê? Saíam para a guerra. E aí há um contraste muito claro, mas, embora todo o exército de Israel tenha ido para a batalha, Davi permaneceu em Jerusalém. E queridos, foi no palácio e não no deserto a queda de Davi. É de se esperar que a gente caia no deserto. É de se esperar que a gente caia na batalha. É de se esperar que a gente caia na guerra. Mas foi a decisão de ficar no palácio em vez de ir para a guerra que fez Davi cair. Porque Davi permaneceu no palácio por tempo demais. A essa altura da sua vida já estava clara a dinâmica de Deus com ele. Davi, você é um homem do deserto. Davi, você precisa do deserto. Davi, eu te formo no deserto. Davi, você canta no deserto. E não se confunda, imaginando que agora, por estar vestido de rei sentado no trono, imaginando que agora você não precisa do deserto mais. Imaginando que você não precisa de mim mais. E enquanto Davi permanecia tempo demais no deserto, no palácio, ele ficou tempo demais sem ir ao deserto. E aí a queda de Davi acontece no palácio e não no deserto. É do palácio que ele avista, enquanto ele deveria estar na guerra, os seus soldados e homens estão na guerra e ele está no conforto do palácio. É dali que ele avista a sua vizinha, é dali que ele a cobiça, é ali que ele adultera, é dali que ele envia a guerra envia a notícia e a ordem lá para a guerra, para o campo de batalha de que Urias deveria morrer, para que o seu pecado ficasse encoberto. E a vida de Davi entra num caminho de ruína a partir dali, ele e sua família. Porque, queridos, o lugar da nossa maior fraqueza é o lugar onde nós somos fortalecidos. O deserto expõe a nossa fraqueza, mas é ali que Deus nos forma, é ali que Deus nos fortalece. Agora, o lugar da nossa maior força, aparentemente, se revela o lugar onde nós descuidamos e caímos. No palácio, com sua pompa, com seu poder, com sua glória, com seu conforto,
Foi lá que Davi baixou a guarda e caiu. Sabe o que foi a salvação desse homem? Eu preciso sentar pela idade. Por ordem médica. A salvação de Davi foi uma só. Porque Davi conhecia o caminho do deserto. Davi conhecia o caminho do deserto, ele já havia estado lá muitas vezes. Muitas vezes. E por isso, mesmo caindo muito feio e demorando a perceber, ele pôde voltar. E queridos, voltar ao deserto é voltar a Deus. Voltar ao deserto é voltar a Deus, é dizer, Senhor, é mais importante, é melhor para mim estar contigo do que estar no palácio. Depois de um bom tempo, Davi finalmente cai em si, ele precisa de um profeta para confrontá-lo, para que isso aconteça. E vem mais um salmo, Salmo 51. O Salmo 51 é o salmo da confissão de Davi. É o homem segundo o coração de Deus, confessando adultério e homicídio. E nessa oração de arrependimento e restauração, o tema de Davi, o tema dessa estrofe, é o desejo por um coração puro e firme. Eu não consigo ficar sentado muito tempo. Verso 10, queridos, olha só. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Você lembra o que ele cantou no refrão da nossa música, o Salmo 57? Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Eu estou no deserto, mas eu afirmo com coragem e convicção, o meu coração está firme. Davi afirma isso agora? Não, mas ele sabe que precisa desesperadamente, então ele pede. Ele sabe que o seu coração não se manteve firme, então ele diz, Deus, cria em mim um coração puro, um coração firme, um espírito firme. Ele sabe que é disso que ele precisa. Ele volta ao refrão, mas ao invés de afirmar agora, ele pede a Deus. Ele pede a Deus. Por quê, queridos? E preste muita atenção, isso é o que define uma pessoa segundo o coração de Deus, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, como nós já vimos. Não é alguém que faz tudo certo, não é alguém que não erra, não é alguém que não peca nunca. Um homem segundo o coração de Deus, Davi, este homem no seu deserto, sendo homem segundo o coração de Deus, pede um coração segundo o coração de Deus. Entende? E é isso que faz dele um homem segundo o coração de Deus. É alguém que reconhece que desesperadamente precisa de um novo coração. Que o seu coração é desesperadamente corrupto, inclinado para o mal, e que se ficar à mercê do conforto do palácio e não se submeter à aprovação do calor do deserto, não se submeter a essa formação constante, transformação constante no caminho de Deus, esse coração mais cedo ou mais tarde vai se revelar como instável, não confiável, não firme, não puro. E Davi é o homem segundo o coração de Deus porque ele sabe disso, porque ele volta para o deserto, porque ele volta a clamar, Senhor, eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um novo coração. E embora arrependido, ele vai sofrer as consequências dos seus pecados. O filho que Batseba tem com ele morre, embora Davi tenha tentado, orado, jejuado para que Deus o curasse. Deus não poupa Davi dessa perda. Um dos seus filhos estupra a sua meia-irmã e é assassinado pelo outro irmão por causa disso, Absalão. E Absalão foge por conta disso, mas depois retorna para Jerusalém para tentar usurpar o trono do pai. E Davi se vê de novo em fuga. Embora seja o rei de direito, ele deixa o palácio, ele volta para o deserto. E no deserto ele compõe mais um salmo. É o Salmo 63, é a penúltima estrofe da nossa música. Curiosamente, queridos, num pior momento provavelmente da sua vida,
sendo traído pelo próprio filho, tendo visto um filho matar o outro, tendo visto uma filha estuprada, tendo visto a morte do seu bebê, e sabendo que tudo isso é consequência do que ele fez. O salmo que Davi canta no deserto agora não é um salmo de lamento. Davi, neste salmo, tem como tema o fato de que no deserto, numa terra seca, a alma dele tem sede e saudade de Deus. Ele não tem sede de água, de poder. Ele tem sede de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta. Você percebe? Ele está descrevendo a si mesmo agora como o deserto. Ele é o deserto. Ele é quem tem sede, Ele é a garganta seca. Eu estou nesse deserto, a minha vida se transformou num deserto. Eu estou exausto, eu tenho sede. Verso 3, o teu amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. A minha alma ficará satisfeita como num rico banquete. Com lábios jubilosos, minha boca te louvará. Quando eu me deito, eu me lembro de ti, eu penso em ti, até dormindo, até durante a noite. Eu passo a noite, às vezes, acordado pensando no Senhor, em vigília, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Ele se lembra das experiências anteriores, de que Deus já havia sido para ele sombra no deserto. E ele volta a esses temas. E no verso 8 ele diz, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Ele volta a temas anteriores, mas ele volta principalmente a esse desejo, a essa sede por Deus e pela sua presença. Por quê? Porque para Davi, o amor de Deus é melhor do que a vida que o deserto ameaça tirar. Queridos, o deserto pode tirar a nossa vida. Tempos de prova, de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, de solidão, de traição, de abandono, de enfermidade, podem nos matar. Mas existe algo que é melhor que a vida. E Davi canta sobre isso. Talvez o deserto tire a minha vida, mas ele não pode me separar do teu amor. O teu amor é melhor que a vida. Então, em última análise, eu não estou lutando para salvar a minha vida. Eu estou tentando salvar o meu coração, para que ele se lembre de que há algo que é melhor do que a própria vida. E o máximo que o deserto pode tirar de mim é a minha vida. Mas ele não pode tirar o teu amor. Ele termina o salmo afirmando: o rei se alegrará em Deus. Ele não pede a destruição dos seus inimigos, ele só diz: eu sei que em algum momento eles serão destruídos. E o rei se alegrará em Deus. Davi foi formado no deserto. Essa é como se fosse a sua cerimônia de graduação. Ele está pronto para voltar para o palácio finalmente. E isso acaba acontecendo. Ele volta, Absalão é morto, ele volta. E ele permanece como rei até o fim da sua vida. Mas tem uma última música que ele canta. E essa música é tão marcante que ela está na Bíblia 2 vezes. 2 Samuel capítulo 22, o cântico que Davi entoou depois que Deus deu vitória sobre os seus inimigos, virou também o Salmo 18. É a mesma música. E o tema, além da vitória de Davi sobre os seus inimigos, é a volta ao refrão. O tema é a salvação que Deus envia do céu. Davi canta no Salmo 18, Deus é a minha força, Deus é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza e o meu libertador, Ele é o meu escudo, Ele é o Deus que transforma as minhas trevas em luz. Mas no verso 9, ele descreve como é que Deus agiu no seu deserto, nos seus desertos. Tantas experiências de deserto, como é que Deus agiu?
Verso 9. Ele abriu os céus e desceu. Como é que Deus agiu quando eu estava no deserto? Ele abriu os céus e desceu. Ele não ficou distante, ele não ficou indiferente, ele não mandou um outro auxílio, um outro socorro, uma outra solução. Ele mesmo veio do céu para a terra. E ele me salvou. Ele está voltando ao refrão, querido. Você lembra do Salmo 57? Do céu o Senhor envia sua salvação. Deus envia seu amor e fidelidade. Seu amor é tão grande que alcança o céu. Sua fidelidade vai até as nuvens. Agora o próprio Deus abre o céu e desce. E essa salvação que vem do céu para a terra, com o que isso te parece? O que isso te faz lembrar? Um Deus que abre o céu e desce para salvar quem está perdido. Quem está no deserto, quem está sem esperança, quem está à beira da morte. É disso que nós precisamos nos lembrar e é isso que nós precisamos cantar no nosso deserto, queridos. O que nós precisamos cantar no deserto é a salvação que recebemos do Deus do deserto. Ele é o Deus do deserto. E no nosso deserto Ele desce do céu para o deserto, para nos encontrar, para nos salvar. E é isso que Davi cantou no deserto, mas hoje não é sobre o que Davi cantou no deserto. A minha pergunta para nós terminarmos hoje é: o que você canta no deserto? Qual é a sua canção do deserto? O que sai do seu coração, dos seus lábios quando você está no deserto? Porque o que nós cantamos no deserto, queridos, reflete como é que nós estamos sendo formados no coração. A boca fala do que o coração está. Então, mesmo no deserto, se há um coração segundo o coração de Deus, sendo formado em nós, nossa canção apontará para Ele, para a salvação que vem dEle. Nós vamos ao deserto para sermos formados. Davi passou pelo deserto para ser formado. O que você canta no deserto? E a gente vai terminar com um detalhe impressionante, e essas coisas extraordinárias que a Bíblia faz, essas pistas que ela nos dá. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra, amar a palavra. Porque à medida que a gente vai mergulhando nela e conhecendo, a gente vai percebendo, tudo é uma história só e tudo aponta para Ele, tudo aponta para Jesus. E como isso nos enche de vida e de esperança. Olha só o que acontece na história de Davi. Quando ele vai para o deserto pela última vez, fugindo de Absalão. 2 Samuel capítulo 15, descreve esse momento. Ele, Davi, com uma comitiva, com parte do seu exército, eles abandonam o palácio, a ameaça é muito grande, Absalão tem o apoio da maior parte do povo, então ele prefere fugir. E ele vai para o deserto. O texto diz: todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. As pessoas que amavam Davi, vendo a cena, choram, lamentam. E o rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção aonde eles foram? Para o deserto. Agora olha o verso 30. Davi, porém, continuou subindo. Gente, presta atenção nisso. Qual é o nome do monte que Davi subiu indo para o deserto? Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Queridos, isso não pode ser coincidência. Não tem como isso ser uma coincidência. Tem um monte perto de Jerusalém chamado Monte das Oliveiras. Esse monte está lá há muito tempo, desde o tempo de Davi até hoje. Davi subiu chorando em direção ao deserto, o Monte das Oliveiras. Eu fico me perguntando se teve mais alguém, se teve mais algum pastor, se teve mais algum rei, se teve mais alguém traído e perseguido injustamente, mais alguém que teve de passar pelo deserto, que subiu chorando aquele mesmo monte.
E lá em Mateus, no capítulo 26, a gente vê Jesus com seus discípulos comendo a última ceia. Jesus come pela última vez com seus amigos. E o que ele faz logo em seguida? Judas sai da mesa, como Doeg saiu da mesa de Aimeleque para contar para Saul onde Davi estava. Judas sai da mesa, depois de receber pão das mãos do próprio Jesus, e vai contar para os sacerdotes o paradeiro dele. Vai encontrá-lo aonde? No Monte das Oliveiras depois. E Jesus sai daquela mesa e o que ele faz? Verso 30, Mateus capítulo 26. Olha só, gente. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como eu queria saber que hino foi esse que eles cantaram. Eu queria que a gente pudesse cantar ele agora. O que você canta no deserto? O que você canta depois de ter sido traído por um dos seus melhores amigos e saber o que te aguarda em seguida? O que você canta sabendo que é a cruz que vem, sabendo que você será injustamente condenado, preso, humilhado? O que você canta quando você caminha em direção ao seu maior deserto? O que você canta sabendo que será abandonado por todos? O que você canta? Eles cantavam os salmos. Eles cantavam os salmos. Jesus cantava os salmos de Davi. E a gente não sabe qual deles ele cantou naquela noite. Talvez os 52 que Davi compôs para falar de Doeg, que o traiu. Agora traído por Judas, talvez ele tenha cantado. Veja como são aqueles que confiam na sua maldade e na riqueza, como Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas eu, porém, confio no amor do Senhor para sempre. Talvez ele tenha cantado o Salmo 52. Talvez ele tenha cantado o 57, o 142, nós não sabemos. Talvez ele tenha cantado como no Salmo 142. Senhor, eu confio em Ti, Tu és o meu refúgio, Tu és o único. Tudo que me resta na terra dos viventes, eu estou prestes a sair dela. E eu só tenho a Ti. Nós não sabemos qual deles ele cantou, mas nós sabemos que indo para o Monte das Oliveiras, ele cantou. E ele subiu aquele monte. E sabe o que tem no Monte das Oliveiras? Um jardim. Porque até no deserto Deus é capaz de fazer florescer vida. O jardim chamado Getsemane. E se é o Monte das Oliveiras, faz todo sentido o nome desse jardim. Esse jardim chamado Getsemane significa prensa de azeitonas. Prensa de azeitonas. Porque talvez você saiba disso, para extrair o óleo e o azeite das azeitonas, elas precisam ser prensadas. E é assim que aquilo que mais tem valor nelas é oferecido para os outros. E Jesus sobe o Monte das Oliveiras e ele chega à prensa. Ele chega à prensa. E nesse monte onde Davi, séculos antes, quase 1000 anos antes, havia sido também prensado no seu momento de maior dor, o novo e melhor Davi é prensado muito mais, para que essa salvação que desce do céu fosse oferecida como um óleo e um azeite de maior valor. Pessoas como Davi, pessoas como nós, para que no coração de gente assim como nós fosse formado um coração segundo o coração de Deus. Foi para isso que ele foi prensado. E na primeira vez de Davi no deserto, quando ele foi pela primeira vez traído e perseguido, ele cantou no Salmo 52, olha só: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Mal sabia ele o que estava por vir, mal sabia ele que ele subiria ao Monte das Oliveiras sendo prensado. Mas sabe o que Davi sabia?
que embora o deserto fosse o lugar da prensa, não era o lugar onde ele estaria plantado para sempre. Porque ele sabia, eu sou como uma oliveira e eu serei plantado na casa de Deus. É ali que eu vou ficar. É ali que eu vou florescer. O deserto não é o meu destino. Ele é um lugar de passagem. É um lugar de formação. Mas não é onde Deus nos quer plantados. E Davi foi formado no deserto, confiou no amor de Deus, se viu como essa oliveira, como uma das tantas que estavam sobre aquele monte, que tempos depois ele subiria chorando enquanto era prensado. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual será o tema comum das nossas canções do deserto? De todas nós, cada um terá o seu deserto. Sabe o que estará presente em todos eles? Lágrimas, prensa. Mas não pense que a lágrima é sinal da ausência de Deus no deserto. Não é isso. No deserto, as nossas lágrimas são o que rega essa árvore que Ele está plantando. Elas regam a semente da vida que Deus está formando em nós. Porque essa oliveira não vai florescer no deserto. O deserto é só o lugar onde somos prensados. Não é o lugar onde seremos plantados. Porque Jesus garantiu isso para nós. Sabe, Ele foi prensado no deserto para que nós fôssemos plantados no seu reino. Ele foi prensado por nós no deserto. Isso não nos livra de sermos prensados, mas garante que o deserto não é o nosso destino. Nós seremos plantados como oliveiras no seu reino. E Ele está empenhado em extrair de nós o melhor azeite possível. Um lugar de onde flua vida e alimento e esperança para tantos que ainda estão no deserto. É o que eu sonho para a minha vida, é o que eu sonho para esta igreja, queridos. Não temos como nos poupar de passar pelo deserto, mas temos uma canção no deserto, amém? E é sobre Ele que nós cantaremos. É sobre a salvação que Ele envia do céu. Você pode se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção do deserto. É o Salmo 63. É um dos salmos que Davi compôs no deserto. É uma música que a gente canta aqui na igreja, inspirada no texto desse salmo. E essa música fala: como terra seca a minha alma está, e eu clamo por essa água viva que só Tu podes dar. E a gente vai declarar isso, a nossa sede, a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor. E eu convido você a orar com gratidão e alegria, cantando essa música, dizendo: Deus, ainda que eu esteja no deserto ou venha passar por ele, eu quero ter uma canção no deserto, que aponte para o Senhor, que fale do Senhor, que demonstre a minha confiança no Senhor. Eu quero um coração como o Teu. Forma esse coração em mim, ainda que para isso eu passe pelo deserto. Depois nós vamos orar juntos, encerrando. Não vai embora ainda, nós não terminamos. Eu ainda tenho um aviso bem importante no final. Gaste esse tempo em conexão e adoração ao Senhor, amém? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar. A Ti me apego, és o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Sua forte mão estou seguro, de todo desejo contemplar a Tua força e a Tua glória e o Teu poder. De todo coração, de todo coração, desejo contemplar a Tua força
Igreja, vamos cantar isso por toda a vida. Por toda a vida. Com alegria, com alegria cantarei uma canção de gratidão. A sua graça é bem melhor que a vida. De todo coração, de todo coração, desejo contemplar a tua força e a tua glória e o teu poder. De todo coração, de todo coração, desejo contemplar a tua força e a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cante isso mais uma vez. Por toda a vida levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Senhor, essa é a nossa confiança nessa manhã. Há algo que é melhor do que a própria vida, e é o Senhor, a tua graça, é o teu amor, é a tua presença, é a salvação que o Senhor nos enviou do céu, na pessoa do teu Filho amado Jesus. Teu amor, a tua fidelidade, graça e verdade, glória que enche a terra. Aleluia, Jesus, a ti a honra, a glória, o louvor dos nossos corações. Esses corações que, como o de Davi, são tão falhos e que se perdem com tanta facilidade e precisam de novo ser levados ao deserto para se lembrarem de que tu és tudo que nós realmente precisamos. É de ti que a nossa alma tem sede, é por ti que ansiamos, Senhor, e é só o Senhor quem pode nos dar um novo coração. Cria em nós, cria em mim, cria nessa igreja um coração puro, renova em nós o espírito firme. Não queremos pecar contra ti, Pai. Senhor, não queremos pecar nos nossos casamentos, não queremos pecar contra os nossos filhos, contra os nossos irmãos. Ah, Jesus, guarda, por favor, essa igreja. Guarda essa igreja, Pai, é tua, é tua. Cria em nós
coração puro, coração segundo o teu. E se precisamos do deserto para isso, continua a nos levar para lá. Mas põe nos nossos lábios uma canção de louvor e confiança em Ti, ainda que haja estrofes de lamento. Ajuda-nos a cantar sobre a salvação que desce do céu a nós. Recebe a nossa gratidão nessa manhã, Pai. E para todo aquele que está no deserto hoje, seja como sombra, abre tuas asas, traz paz, conforto, esperança, mata a sede, visita o teu povo. Conduz-nos, Pai, na direção da tua boa, agradável, perfeita vontade. Aleluia, recebe a nossa gratidão. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Obrigado por ter estado aqui nessa manhã. Semana que vem a gente fecha essa série. Venha. Hoje à noite, às 18 horas, ainda estaremos aqui. Se você conhece alguém que não pôde vir de manhã, convida para estar com a gente às 18 horas. E um último aviso bem importante. Na quinta-feira dessa semana, dia 22, nós temos uma assembleia aqui na nossa igreja. Se você é membro da Igreja Batista Vértice, venha, por favor, compareça. A gente vai prestar contas da área financeira da igreja durante todo o primeiro semestre. Tudo que entrou, tudo que saiu, prestação de contas, parecer do Conselho Fiscal. Vamos receber oficialmente novos membros, muitas pessoas agora oficialmente entrando aí no hall de membros da igreja. E um ponto muito importante, nós vamos dar informações sobre uma campanha que vamos começar em 2 semanas, chamada Nossa Nova Casa. Nós estamos há bastante tempo orando, pedindo a Deus por sabedoria, direção, oportunidade de buscar um espaço pouco mais amplo e mais confortável para principalmente atendermos melhor as nossas crianças, mas todas as atividades que a igreja tem e pretende ter. E depois de bastante busca, queridos, nós aparentemente encontramos. Tem um spoiler aí da localização, não é longe daqui, bem pertinho de onde nós estávamos antes do Ulisses Guimarães, ali atrás do Palácio do Buriti, um espaço amplo, seguro, que vai ficar lindo depois de uma baita reforma que será feita com o nosso recurso, com as nossas ofertas. É por isso que nós teremos uma campanha começando em breve, mas a gente vai dar todos os detalhes quinta-feira, vai mostrar o lugar, mostrar foto, vídeo, mostrar o projeto, explicar como a campanha vai funcionar, e ela será lançada oficialmente dia 1º de setembro, tá bom? Então, se você é membro, se você se considera parte dessa família, esteja aqui quinta-feira, 19h30, todos os detalhes serão dados, a gente vai abrir para perguntas, vai ser um tempo em família, de conversa maravilhoso. Mas se você puder, comece a orar por isso e comece a se organizar financeiramente, perguntando para Deus, Senhor, qual é a minha parte? De que maneira eu vou poder colaborar com esse grande passo, esse grande desafio que nós temos diante de nós. Amém? Vamos celebrar o Senhor por isso também. Aplauda Ele. Vá na graça dEle. Tenha um excelente domingo, uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.